Olá, esse é o Mamãe é a Chefe, um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de mães que precisam de equilibrar os pratinhos da maternidade. Eu sou a chefe Júlia Andrade, chefe de cozinha, empresária, jornalista e mãe da Laura. E aqui eu converso com outras mães que precisam de administrar a agenda de casa, da empresa, equipe e também dos filhos. Dessas coisas que só mãe consegue, sabe? Então vem comigo. Nesse episódio de Mamãe é a Chefe, vou convidar vocês para conhecer o lado empresária de uma médica. Sim, doutora Mari Conforto. E aqui eu vou ter que puxar uma sardinha para dizer que Mari foi a primeira pessoa que pegou Laura quando veio ao mundo, mas segundo ela foi bem rapidinho. Isso aí. Mari é uma pessoa incrível, assim, gente, um anjo na minha vida, mas não é só por isso que ela tá aqui. Acho que a gente tem que falar um pouco sobre o lado Mari empreendedora, que coordena uma equipe enorme, mais de 15 pessoas na sua equipe. É uma loucura, o dia de parto é uma loucura, né, Mari? Uma grande bagunça, exato. Uma grande bagunça, totalmente inesperado. E ainda é mãe da Maria Alice, de 2 anos, e por isso Mari tá aqui comigo hoje, para trazer o lado CNPJ. Isso aí, Ju, primeiro queria agradecer super o convite, a Ju é minha paciente. Eu sempre falo isso, né, que quando eu encontro, assim, os bebês, né, que eu ajudei a trazer no mundo, as mães sempre falam pra criança que eu fui a primeira pessoa e eu sinto que elas ficam meio intrigadas e eu faço questão de falar que é rapidinho que eu já devolvi pra mamãe e rapidinho, a mãe pro tava papai. ali do lado, gente, a mãe só tava passando por um processo, tava tudo bem ali. Exatamente. Então, queria agradecer. E, gente, vocês vão ter oportunidade de ver, tem uma mesa aqui maravilhosa com a focaccia da Júlia, que eu vou dizer que, assim, é um privilégio, entendeu? Poder desfrutar dessa focaccia com essa mousse maravilhosa. Eu já estou animada pro papo e pra gente fazer uma boquinha também. Porque eu não podia convidar, né, Mari? Na verdade, eu tinha que estar cozinhando, fazendo uma coisa assim. Então, eu falei, vai ter comida, vai ter um café, porque Com a gente certeza, precisa de lógico. conversar, tomar café, assim, viciadas. Eu já me sinto pronta. Bom, então vamos lá. Quando você começou a empreender? Olha, a gente falar de empreendedorismo e medicina, né, são quase 2 pilares completamente opostos dentro da nossa formação. Então, tanto na faculdade quanto na residência, a gente é muito treinado e muito... a gente tem o nosso olhar muito para o cuidado e do aprender. A gente não tem na nossa formação nada que se compara a administrar um consultório. Uma empresa. Uma empresa. Então, do mais básico, que é contratar um funcionário, até você gerir as contas e organizar e comandar toda uma clínica, né? Então, é um grande desafio, assim, para nós médicos, e acho que isso vem mudando muito com o tempo, tanto quando a gente tem, né, mentorias e coisas que ajudam a gente a estruturar melhor o nosso negócio. Mas eu percebi um lado que a gente fala, né, da blogueiragem hoje em dia e tudo, mas lá atrás, quando eu tava, assim, começando a fazer um consultório, que na época eu sublocava, porque... Você já saiu da faculdade e começou com consultório, ou você ainda teve um período aí de residência, depois... Sim, a gente... Eu sempre quis e sempre gostei de, assim, do acompanhamento da paciente a longo prazo, então sempre foi uma vontade ter um consultório, tá? Mas entre residência de ginecologia e obstetrícia, residência de cirurgia minimamente invasiva, pós-de-sexualidade, pós-de-cirurgia minimamente invasiva, e, enfim, toda a minha formação estrutural, para começar ali, né, a ter o meu desenvolvimento como profissional, eu trabalhei muito tempo em plantão, até pouco tempo atrás, chefiei, enfim, setores dentro do hospital. Mas dentro, assim, da residência mesmo, eu brinco que a minha paciente 01, assim, foi uma amiga da faculdade. E eu tava ali no meio da residência. E então o pré-natal ia transcorrer e o parto ia acontecer. Eu tava ali no meu 3º ano da residência. Então, na verdade, eu sempre quis fazer consultório, mas eu acho que o consultório chegou até mim. Então, eu me via precisando ter um espaço para que eu pudesse atender ela. Receber essa minha paciente 01, né? E começar ali a minha trajetória. E com isso, eu precisei sublocar um horário num consultório para poder
né, fazer as minhas coisas como médica, organizar minha papelaria, coisas que a gente não se liga que é necessário até totalmente, precisar. exato, né? Mas eu acho que empreender é isso, né, Mari? A gente não planeja. A gente vê a necessidade, a gente resolve. Totalmente. E depois você entende o processo que você passou ali de, não, eu podia ter me planejado, podia, mas não foi assim, eu só resolvi. Exatamente. Depois eu vou melhorar isso. Exatamente. E então, assim, eu sabia pedir um exame, eu sabia conduzir uma conduta, eu sabia tirar uma dúvida, mas eu não sabia a importância de ter um prontuário clínico, de ter um receituário com o meu logo, o que aquela logo ia transmitir. Identidade visual. Exatamente. Eu acho engraçado, porque isso eu não sei se todo mundo que vai assistir o podcast sabe, eu acho que talvez eu tenha um pouco um contato maior, porque a família do meu marido é toda de médico. Sim. E eu tenho muitos amigos que eu passei faculdade paralela e eles formando em medicina. E assim, a faculdade de medicina não te dá espaço para você ter uma formação além da medicina. Você tá ali super sobrecarregado. Sim. Só que todo médico hoje é um CNPJ. Eu acho que eu não conheço nenhum médico que não seja uma empresa. Mesmo o cara que acabou de sair da faculdade, ele tem que abrir um CNPJ para dar um plantão. Claro. E isso não é falado, né? Claro. Ninguém te prepara para isso. Te joga ali e fala, agora eu vou precisar de um contador, mas e qual o imposto que eu entro, qual a alíquota, Mas peraí, agora eu tô mudando eu sou MEI, eu sou simples, para onde que eu vou agora? Exatamente. Então, a gente precisa de ajuda, na verdade. Dentro desse caminho, então, que eu bloqueei um horário e tal, eu tinha um certo tempo ocioso, porque, afinal de contas, eu tinha uma paciente só. E aí, eu sempre gostei muito de estudar, sempre me atualizo dentro do que posso. Então, eu começava a ler uns artigos e aí eu criei uma hashtag, Doutora Mari Explica. E aí eu li um artigo, ia lá nas redes e fazia um videozinho. Aí eu lia não sei o quê, ia nas redes, fazia um videozinho, explicando, desenhando, enfim. Então, da minha forma didática, eu comecei a me vincular um pouco com as redes sociais. E aí a irmã da minha paciente 01 engravidou, aí a mãe veio fazer menopausa, e aí, de repente, eu me vi precisando de mais de um horário. E aí, nisso, eu entendi que eu queria ter o meu próprio espaço, para que eu pudesse ter autonomia dos meus horários, para que eu pudesse ter uma liberdade de ver uma paciente num sábado, se eu julgasse necessário, por exemplo. Então, com isso, foi esse movimento de entender que eu não era só Mariana médica, e sim Mariana empresária, que eu ia precisar escolher um lugar, formatar um lugar, treinar pessoas, ter uma identidade visual, e aprendi um pouco na marra, resolvendo mediante os problemas aparecendo, mas também entendendo que as coisas precisavam de certos fluxos para que pudesse transcorrer da melhor forma. O fluxo interno numa empresa, eu acho que é a base essencial, até para você conseguir sair. Que eu acho que o grande problema no início é que a gente está em todos os processos. E a gente tem que criar o fluxo daquele processo funcionar para você até dar um passo atrás e falar, tá, agora eu consigo delegar isso. Exatamente. Que eu acho que todo mundo me pergunta muito, delegar, como é que você consegue delegar? Cara, primeiro você tem que ter uma organização daquilo. Porque se você faz na sua cabeça e você não tem como explicar, você não vai delegar nada. Você não consegue delegar como você quer que a sua secretária atenda um paciente. Claro. A linguagem. Tipo, olha, como é que vai atender? Você tem que ser cortês. Eu não gosto que fale tal palavra. No meu atendimento, eu falo querida. E eu sempre fui julgada no início. Não, e assim... Mas pra mim funciona, porque senão eu vou ter que ficar, Mariana, mas então, Mariana, o que você vai querer, Mariana? E eu, cara, pra mim, funciona querida. Isso. E assim, você vai sentindo... E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, assim, é que, cara, o detalhe, ele importa, assim, sabe? Então, faz a diferença. Isso, a forma que talvez a minha secretária receba a paciente, por mais que eu amo meu time, tá? Eu adoro elas e tudo, mas assim, eu explico isso com frequência. A gente não sabe, e falando um pouco do ponto de vista médico, né, assim... Eu não sei exatamente o que aquela paciente está passando, se ela está feliz, se ela está triste, a forma que olhou e tal. Então, a gente padroniza com acolhimento, mas eu preciso dizer isso para minha secretária. Sempre reforçar com reuniões periódicas e tudo, para que eu consiga minimamente padronizar o acolhimento que eu espero que eu tô na outra sala, na verdade, né? Então, o primeiro atendimento, ele tá acontecendo ali na recepção...
E eu nem sei o que está acontecendo. Mas eu preciso ter uma certa linearidade no processo do trajeto daquela paciente no consultório. É uma experiência, então, querendo ou não, você entrega uma experiência desde a pessoa claro. desde a hora que a pessoa marca uma consulta com você até a hora que ela chega no seu consultório. Exatamente. E aí, depois ela é examinada, depois ela volta para a recepção para resolver um outro agendamento, para o acerto, o que seja, e ela vai embora. Então, esse detalhe, no início eu pensava, não, mas é uma secretária, enfim, ela sabe como receber, ela sabe como falar. Não. Eu tenho um lema. Ela o sabe, óbvio nunca é óbvio. Exato. O óbvio nunca é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Dito. Então, assim, o que é óbvio para um não é tão óbvio para outro. Então, eu bato muito nessa tecla, assim, sabe? E isso é um trabalho que não tem nada a ver com medicina. Ele, na verdade, tem a ver com você comandar e ser uma empreendedora. Então, eu aprendi muito na marra nesse sentido. Acho que a medicina vem mudando muito esse olhar, mas o médico, ele é um empreendedor. A partir do momento em que você tem um negócio ali, né, que você está gerindo, não é só atividade médica. Atividade médica é o esperado de mim, né? Mas é o que eu vou entregar ali como clínica, como atendimento e como delegar, exatamente, para outras pessoas. Quantas pessoas hoje você comanda na sua equipe, assim? Olha, assim, eu tenho um time de secretárias, eu tenho um time de assistentes, né, médicos que me ajudam com todo, né, ali o repasse de informações às pacientes, e tem os médicos que me auxiliam externamente em procedimentos hospitalares. Eu diria que se eu juntar tudo, não só isso, como dermatologista. E dermato que vai pra gente fazer um novo procedimento lá no consultório que a gente trouxe, contador, toda a parte de compras de consultório. Eu diria que, assim, por alto, talvez umas 15 pessoas, mais ou menos. Entre 13 e 15 pessoas. Mari? Eu não tenho marketing. E isso a gente vai falar, né, de Mamãe é a Chefe. O meu olhar depois da maternidade mudou muito. Eu tinha muito tempo, então eu sempre fiz questão de fazer os meus próprios stories, fazer essa troca. A gente não dá conta mais, Mari. Totalmente, por eu achar, né, pra ficar uma coisa mais pessoal. E eu tô indo, então, pra minha 16ª pessoa do marketing. A gente vai ter que contratar agora um marketing. Tô abrindo processo seletivo. Porque eu ia até te perguntar, primeiro eu ia te perguntar, assim, se você considera seus pacientes clientes. Você tem essa visão ou não? Você é paciente e paciente? Eu tenho, mas eu ainda tenho uma veia muito médica, assim, sabe? Então, eles são minhas pacientes, né? Que eu só atendo mulheres. Então, são minhas pacientes, mas eu falo muito no meu diálogo interno do consultório como a experiência do cliente. É do cliente, exato. Então, porque são pacientes, lógico, mas eles têm ali uma experiência, eles têm eu vou te corrigir, eu não acho, eu já estive no seu consultório, tá? Eu não acho que suas pacientes são somente as mulheres, porque a partir do momento que a gente engravida, que o pai tá ali do lado, e ele tem que acompanhar, tá, gente? Ele acompanha todas as consultas, eu fui bem... Eu não, o Bernardo também quis participar de todas. O pai também é seu paciente. Claro. Eu acho que talvez o paciente mais difícil que você tem no consultório. Eu tenho um paciente... Acho que dentro das suas devidas proporções, eu acho que é um paciente que é mais difícil, às vezes, de eu acessar, porque eu não tenho o mesmo nível de intimidade que eu tenho com a minha paciente, que por mais que às vezes ela chegue como uma primeira vez grávida já, não seja uma paciente minha ginecológica, antiga, que eu já conheço, enfim, ele também tem uma expectativa de atendimento, e ele tem uma expectativa como cliente também. Então, assim, é um paciente que é mais difícil, mas que, enfim, a relação médica é isso, é uma relação absolutamente humana. Então, é uma construção ali a muitas mãos do que ele espera, do que eu entrego e da jornada. Então, é esse tripé aí que a gente vai tentando fazer acontecer. Parece que a gente está fazendo a manutenção no trem enquanto ele está indo. A gente Com certeza, constantemente. A gente sobe, mexe, vai, acerta isso e mexe. Constantemente. E aí, maternidade? Esse tema que eu amo, porém tão transformador, né? Transformador, né? Eu lembro que outro dia a gente encontrou numa festa, uma olhou pra outra, muito louco. A gente só falava muito louco, porque não dá muito pra gente colocar em palavras. Totalmente. Então me conta assim, como é que é a sua rotina hoje? Porque imagino que mudou tudo, ainda mais depois que chegou a Maria Alice. Tudo. Acho que desde o momento que eu fiquei grávida, assim, eu entendi
que a minha vida seria uma eterna escala de prioridades. Então, assim, desde o momento da gravidez, com o pós-parto, assim, e eu sou ginecologista obstetra, né? Então eu faço muito a parte ginecológica e tenho toda a parte da obstetrícia que muitas vezes não tem Imprevisível, não tem uma rotina. previsão. Então, eu entendi, assim, que isso... Mas isso me custou muito tempo e muita análise, eu diria também. Mas, terapia assim, é importante nessa hora. que eu entendi que iam ter semanas em que eu ia estar mais disponível para Maria Alice, que é minha filha, e iam ter semanas que eu ia estar mais distante, né, por conta do trabalho. No início, eu nunca me senti muito assim, querendo estar em casa, não querendo estar trabalhando, porque eu amo o que eu faço. E, na verdade, eu acho que foi um amadurecimento de tempo de entender essa maternidade que me completa muito fazendo o que eu amo também, sabe? Mas foi confuso esse lugar de entender isso, porque eu vivia feliz no consultório, meio até distante do que estava rolando em casa, mas ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade, mas eu não queria estar lá, eu queria estar onde eu estava. Então, com o tempo, eu acho que eu amadureci um pouco essa escala de prioridades. Então, hoje, eu tenho os turnos que são dedicados a Maria Alice, eu tenho as minhas escalas Isso ali é de fixo na sua prioridade, agenda. Você tem fixo os na horários na que minha agenda. na semana tem esses dias assim. Isso. Eu faço questão de colocá-la para dormir, por exemplo, todo dia. Porque eu sei que vão ter dias e semanas que eu não vou poder exercer essas tarefas e que tá tudo bem, porque eu estou lá constantemente fazendo de outras, né, nos outros dias. E quando eu não posso, é porque eu não tenho outra alternativa, porque uma paciente precisa de mim, ou porque eu preciso estar lá fisicamente para um parto, ou porque eu preciso, enfim, resolver uma situação, ou atender uma ligação. E a gente enfim. tá numa fase, a gente é muito engraçado, né, Mari? Porque eu vou trazer esse detalhe que eu, grávida, falei com a Mari. Falei, Mari, você vai estar grávida até o final da minha gravidez, eu tenho certeza. Tive um sonho que você me contava que estava grávida. E meu parto, Maria Alice, já existia. Dito e feito. Dito e feito. Ela não quis me contar. Esperou Laura nascer para me contar que já estava grávida. E eu acho que a gente tá numa fase de tempo da infância delas muito parecida. Sim. E a gente sabe também que vai passar rápido, né? Então a gente quer muito aproveitar essa infância tão pequenininha delas. Acho que assim. todas as fases, na verdade, né? E eu acho que a maternidade trouxe isso, esse amadurecimento de escala de prioridades e o valor do tempo, na verdade, né? Então, eu como uma boa sagitariana, com ascendente em Capricórnio, enfim, se vocês acreditam, eu dei muito valor ao tempo, assim. Então, é esse tempo de presença e o tempo de ausência, mas também buscando me tranquilizar. Se respeitar também. Tipo, isso também é uma prioridade minha, sabe? Além da maternidade, existe eu e o que eu amo, o meu trabalho. Sim. Mas acho isso que veio muito com o tempo, assim. Eu brinco que acho que depois que a Maria Alice nasceu, nos primeiros 6 meses, eu ia fazendo as coisas. Eu ia fazendo o que eu achava que era importante, uma loucura, mas sem me apropriar muito desses sentimentos, sabe? E com o tempo passando, eu fui amadurecendo quem eu era como mãe. E o que eu queria entregar pra minha filha ali. Muda tudo. Muda a gente tudo. vai falar sobre isso, muda tudo. Isso, então, como médica e como mãe. Então, e como chefe, e como eu tenho que dar conta. Exatamente. Então, acho que o segredo foi, assim, priorizar certas coisas. Então, tem semana que eu priorizo reunião com os meus secretários, por exemplo. Tem semana que eu priorizo, porque eu sei que tem várias pacientes que estão meio perto para nascer. E tem semana que eu priorizo estar com a minha filha. Então, eu acho que, exemplificando aqui, mas essa escala de prioridades e o valor do tempo mesmo. Assim. E para dar conta de tudo, qual que é a sua rede de apoio, assim? Olha, eu tenho uma funcionária que eu amo de paixão, Ana Paula, enfim. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Que a minha filha ama de paixão. Meu marido também é super presente, me ajuda muito. E muito minha mãe, assim, a gente vai falar disso, Sempre né? Sempre tem a avó, né? Mas a minha mãe enfim, me ajuda, minha mãe e o Cláudio, enfim, me ajudam muito. E são, minha rede e minha sogra super me ajuda também, mas... Assim, a Ana, meu marido e minha mãe são as pessoas que convivem muito. No grosso, né? E estão mais... ali fazendo muito acontecer, assim. Muito, e muito assim, o Conrado, ele também ele é muito o meu suporte ali
para essas minhas saídas Do do nada. Então, a Ana Paula e o Conrado acabam, assim, partilhando muito mais do o tipo, dia a olha, dia não vou poder estar. Aham. Então... É porque a imprevisibilidade da maternidade que eu acho que é o mais louco, né? A gente entender que você vai planejar uma semana e ela pode não acontecer. Lógico, não só na maternidade como no meu trabalho. Então, assim, é isso. A gente tá sempre ali disposta a redesenhar a trajetória, assim, sabe? E se você pudesse dar, assim, um conselho, 3 dicas pra equilibrar. Tipo, sua paciente chegou lá no seu consultório, tá louca, puerpério, aquela fase de gente chegar Loucura. chorando no consultório. Não vou dar conta, Mari. Uhum. O que você diria, assim, 3 dicas? Assim, pra mim funciona. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu falo é quase meu lema, né? Assim, que vai dar tudo certo. Ter paciência com o tempo e, ao mesmo tempo, assim, viver aquele momento, sabe? Eu acho que na dor e no amor que exige ali. Eu acho que um bebê recém-nascido, ele, né, deixa a gente à beira da loucura, não só pela exigência que é demandado ali da mulher, principalmente, mas do processo transformador físico, né, e emocional que a gente passa. Então, acho que primeiro que vai dar tudo certo e viver intensamente as belezas e as durezas que o processo nos traz. E, de alguma forma, assim, tentar buscar ali coisas que fazem a gente se reconectar também com a gente mesmo, mas que isso... Eu tenho pacientes que com, sei lá, 45 dias, 60 dias estão conseguindo malhar, A fazer sua as licença coisas. maternidade foi super rápida também, não foi, Mari? Eu voltei a trabalhar com 2 meses, mas num trabalho muito progressivo. Então, na verdade, 1 mês e 3 semanas, para ser mais precisa. Eu até cheguei a fazer um parto antes, mas numa coisa programada. E eu entendi que era melhor eu ir voltando do que ficar, tipo, full. 4 meses ausente e voltar full. Então, funcionou muito para mim, assim. Então, acho que vai de cada um e respeitar também o limite de cada um. E qual foi o momento, assim, mais simples e significativo que você acha que a maternidade, o empreendedorismo te proporcionou? Porque eu falo que quando a gente empreende, tem as dores, tem os prós e os contras, Sim. né? E, óbvio, eu falo, a gente trabalha o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas ao mesmo tempo a gente tem a flexibilidade, assim. Você tem algum momento que você olhou e falou, cara, que bom que eu faço o que eu faço e que eu posso hoje estar aqui? Eu acho que a grande vantagem do ser autônomo, né, do empreendedorismo é você ter esse domínio da sua agenda, assim, né, de certa forma. Então, eu acho que, por exemplo, vou dar o exemplo, eu sempre que eu tenho uma brecha um pouco maior de pacientes, eu acabo... Eu tento olhar, eu olho com antecedência e eu falo, olha, então fecha a minha agenda 3 dias essa semana, sei lá. E aí eu escolho não ir trabalhar, salvo em urgências, lógico, o atendimento, né, do consultório. Então, de repente, na minha semana eu ganho 2 dias, eu ganho 3 dias. Então, eu tive a oportunidade de adaptar minha filha na escola, por exemplo, nos primeiros dias. Então, eu acho que isso, o empreendedorismo, acaba nos facilitando de ter essa flexibilidade. Então, acho que um momento, assim, foi, acho que entender que eu posso botar minha filha para dormir, por exemplo, com frequência, e do que talvez se eu tivesse um trabalho formal em que eu precisasse chegar em casa às 8 horas, às 8h30 todo dia e eventualmente pudesse perder esse momento. Entendi. Mari, assim, vou aproveitar que você tem uma visão Vou muito... comer um pãozinho Pode aqui. comer, por favor, gente. Olha, soft cheese, pesto, geleia de pimenta, focaccia fresquinha. Essa daqui foi até partida quente pra você. Pra te perguntar, que eu acho que você tem um privilégio de ter uma visão muito legal da mãe antes de ser mãe. Eu lembro que até a nossa última consulta aqui, assim, eu tive uma consulta com a Mari, gente, e 4 horas depois a Laura tava no meu braço. Foi tipo isso. 6 horas da tarde, não, foi um pouco mais, mas entre a consulta e Laura nascer, 6 horas de diferença. Eu lembro que eu saí de lá e eu falava assim, muito louco, né? Imaginar que vai ter uma criança comigo, eu com aquela barriga enorme. E existe essa expectativa nossa, do desconhecido, o primeiro filho principalmente, o segundo eu imagino que seja muito mais de boa. Qual a diferença principal que você vê, assim, nas suas pacientes? Eu acho que tem uma coisa que eu me sinto muito privilegiada de
tá presente no momento mais transformador, assim, na vida de uma mulher. E a gente não tem nem dimensão de quão transformador é no parto. Na mulher que, lógico, que quer ser mãe e tudo. Então, eu acho que a profissão, por mais que ela exija, assim, ela exige muito da gente, sabe? Assim, físico, cabeça, desafios. Mas ela tem uma beleza que é isso, eu presencio a mudança acontecendo ali debaixo dos meus olhos, sabe? Então, com o tempo, eu percebo, desde aquela paciente que descobriu a gravidez, que tá cheia de dúvidas, cheia de medo, enfim, não que ela não se permaneça com dúvidas e medos, porque a maternidade... É isso o tempo inteiro. A gente vai com medo mesmo. Eu percebo ali toda aquela mudança de comportamento e de amadurecimento ali do que vai vir. E tem mulheres que clicam imediatamente, tem mulheres que clicam depois. Então é um processo muito individual. Então acho que eu entendo muito que ser mãe, obstetra, empreendedora, o que na verdade é exigido de mim é muito aquele olhar mais individualizado ali, porque eu acho que a gente cada uma mexe vive um processo com vidas, né? E é um processo que é mais devagar para uns e mais rápido para outros. Então é essa coisa do ser individual. E tem algum momento que você se considera assim mais empresária do que médica? Assim, aí você olha e fala assim, cara, agora eu tenho que tirar o jaleco. Acabou, agora eu não sou a médica, eu vou olhar para isso aqui diferente. Eu consigo perceber nitidamente, principalmente quando eu faço reuniões de equipe, assim, tanto com as minhas secretárias quanto com as minhas assistentes, em que eu me vejo desenhando um fluxo de atendimento, seja ao responder um e-mail, seja ao responder uma paciente, sei lá, minha secretária, uma paciente mandou uma demanda no WhatsApp que não tem nada a ver com a medicina, tem a ver com agendamento de consulta, sei lá. Então eu vejo que ali eu resolvo uma questão que não tem a ver com a medicina, por mais que o produto final seja uma consulta, um atendimento, mas o processo ali, né, ele não tem nada a ver com uma conduta médica, e sim com uma resolução de problema, uma resolução de uma questão. Então, nesses momentos em que não envolvem uma tomada de decisão médica, é um desenho de um fluxo, de um exame no consultório, desenho de um atendimento, enfim, eles não têm tanta medicina, eles são reuniões de execução de tarefa, e assim, sabe? Dentro dessas suas reuniões, por exemplo, você tem algo do tipo CRM, marketing, você aplica alguma dessas coisas, assim, tipo, você já estudou ou você tem isso, sei lá, nem que seja, não, a gente tem meta, a gente tem, eu tenho isso já, assim, captação de cliente, trabalho, como é que é isso? Eu não tenho, isso é uma coisa que vai ficar, realmente, eu brinquei, né, eu vou abrir processo seletivo para o marketing muito. Eu acho que a medicina, ela é uma profissão muito ainda corpo a corpo, quase, sabe? Assim, ela é muito próxima, ela é boca a boca, ela é amiga de amiga, ela é de família, então a gente fica meio nas indicações ali muito corpo a corpo mesmo. Mas eu acho que um posicionamento nas redes, por exemplo, eu acho que isso traz um posicionamento, né? Então, para medicina, lógico que para outras especialidades eu acho que até super funciona, mas para o que eu faço é uma linha tênue entre você entregar conteúdo, gerar paciente. Eu acho que não é por aí. Eu vejo muito o marketing. Você fala marketing, eu falo das redes, mas é porque acaba que é meio isso. Mas é porque eu até ia falar isso, que é engraçado que hoje em dia a gente tem um mecanismo de busca muito... A pessoa fala, tipo, falou da Mari, pesquisa no Instagram, e, tipo, vai olhar. E se não tem nada ali, a pessoa tem gente... que desconfia. Que desconfia. Não, olha, nem tem muito seguidor. E eu acho isso é um absurdo. Isso. Enorme. Então, eu acho que a medicina, ela caminha hoje para as redes como um posicionamento de marca, do tipo, olha, a Mari é assim, ela fala assim. Ela acredita nisso. Ela tem esse posicionamento e é isso. Mas não tanto como... eu, às vezes, tem semana que eu posto mais, semana que eu posto menos, muito porque isso eu respeito o tempo que eu tô a fim de dedicar para aquele momento. Mas eu acho que precisa ser um pouquinho mais profissional do ponto de vista de frequência e posicionamento, mas não
a constância obrigatória de você estar ali para que você seja reconhecido, sabe? Eu acho que a medicina ainda é essa coisa mais próxima, corpo a corpo ali, mas eu vejo o marketing como um posicionamento. Eu acho que tem que ter um perfil, tem que estar um perfil alinhado. O médico, hoje em dia, a pessoa vai pesquisar, vai ver quem segue em comum, para às vezes pedir uma opinião. Olha, tô procurando uma obstetra, o que você acha? Eu vi que você segue. Aconteceu isso comigo recentemente, uma amiga procurando cirurgia plástica. Sim. Olha, eu vi que você segue fulano e ciclano, você tem referência? O que você acha? E, tipo, esse tete a tete. E é realmente porque... Acho que ninguém hoje, na verdade, não ninguém, mas as pessoas não sabem que dá para pesquisar um CRM para ver, e até isso, porque às vezes a rede social não mostra o que é aquele médico ali de verdade, é só o marketing, a pessoa simplesmente fez marketing e tá ali, não é, é um excelente médico, não tá na rede social. Então eu acho que caminha muito por isso, é você ter um posicionamento de marca, que é a marca, né? É uma marca. Acaba que Doutora Mariana Conforto é uma marca. Exato. Mas ao mesmo tempo, a atividade eu ainda tenho uma veia um pouco mais low profile, assim, da medicina. Acho que eu definiria assim. Mas você ainda acha que precisa investir mais no seu marketing? Acho que sim, pelo posicionamento, pela constância. Porque depois que a gente vira mãe, nosso tempo... Ele acaba. Ele vai para outros lugares. Então, eu acho que ter uma programação para isso vai agregar bastante. Eu falo que a Laura entrou na escola agora, né? Maria Alice também tá entrando na escola. E aí eu falei, cara, eu vou tirar todos os projetos do papel. E aí eu, vou lançar um podcast. Estamos aqui por causa disso. Tem outras coisas que eu não posso falar ainda, mas... Aí eu falei, gente, são só 4h30 que ela vai estar na escola. Não mudou tanto. Nesse horário, ela tava em casa, tava tudo bem, eu tava trabalhando do mesmo jeito, mas pra mim virou uma hora, agora eu vou conseguir. Mas você tá um pouco mesmo. assim também? Você tá achando Você ganha que um certo tempo ali, né? Assim. Então, eu acho que o segredo é a gente ir dançando conforme a maré, assim. Então, e a gente se escutar muito, do tipo, não, essa fase eu tô afim de ficar mais relax, ou tem uma fase que eu vou me dedicar mais para a maternidade, ou me dedicar mais para o trabalho, enfim. A gente está sempre meio readequando os nossos desafios e as nossas prioridades, flexibilidade, a maternidade, ela vem... Se você não aprendeu isso até aquele ponto da sua vida, quando vem um filho, você vai entender que você tem que ser flexível. Isso. Que é inegociável, a flexibilidade, ela vai existir. E acho que a profissão me deu isso um pouquinho antes do tempo, no sentido dessa imprevisibilidade, né? Exato. Então... mas lógico que isso ficou muito forte e concreto depois que eu fui mãe. Se você pudesse voltar, antes de Maria Alice, tô falando da Mari lá no início, saiu da faculdade, pegou o consultório, pudesse dar um conselho, assim, uma visão de empresária mesmo, o que você falaria pra você? Eu acho que que eu não vou dar conta de tudo sozinha. Eu acho que é isso. Tanto do ponto de vista Mariana pessoa física, como Mariana pessoa PJ. Então, eu acho que o grande segredo é aprender a delegar para que você consiga dar conta de mais coisas, mas não centrado em você. Criar braços. Exatamente, criar braços é uma boa Quando definição. você precisou delegar, o que foi a primeira coisa que você delegou? Imagino que seja secretária. A primeira coisa, secretária, agendamento. Mas assim, até, sei lá, não agora, mas já tem alguns anos que eu mesma marcava as minhas cirurgias, ou enfim, as questões, e aí eu já tenho uma pessoa só para isso. Eu já tenho uma pessoa que checa os preventivos, eu tenho uma pessoa que organiza todo o cronograma de pré-natal da paciente, uma pessoa que, enfim, me ajuda dentro da sala. Então, é isso, você ter braços. Acho que braços é uma boa definição, eu gostei disso. São braços, eu falo que a gente tem que virar um polvo uma hora. É isso. E o que eu acho que é mais difícil de empreender é que eu falo que eu viro meio que uma especialista em todos os assuntos. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu viro uma especialista, eu delego e uma hora eu não tô olhando aquilo mais. Só que eu tenho que olhar tudo. Eu sinto que eu tenho que o tempo todo... Você aprende... Eu acho que o grande segredo é você aprender a delegar. E na verdade, quando você escolhe quem vai estar ao seu lado, é que faz muita diferença também. Então, é um delegar supervisionado, mas que pra gente é um desafio saber delegar, mas que quando a gente aprende vai. Mas depende muito de quem recebe a tarefa. Então, quando a gente confia na pessoa, isso já é meio caminho andado. Então, acho que essa escolha do time faz muita diferença. Como que é seu processo, ou foi seu processo seletivo? Isso daí, que pra mim é a pior parte, gente. Eu sou péssima em entrevista pra contratação. Olha, eu acho que, bom, do ponto de vista médico, né, é muito assistindo o trabalho e tendo...
visões parecidas né, pessoas que podem agregar tanto por pensar parecido e também agregar com outras informações. E do ponto de vista de corpo ali de secretárias, eu entendi que eram pessoas que estavam abertas a escutar e aprimorar, e que tinham concentração e o que era necessário pro setor ali. Então, Mas na hora de contratar, como é que você fez? Você anunciou vaga? Alguém te ajudou? cara, Um não, RH? a gente foi meio isso, corpo a corpo ali, de Indicação, uma indicou a de outra. outras. E assim, isso eu devo muito à minha mãe, que trabalhou no mundo corporativo muito tempo, foi chefe de equipe, enfim, então ela tem uma visão de empresa ali muito estruturada. E aí ela me ajudou muito nesse processo seletivo. E o meu marido é formado em psicologia, trabalhou muito tempo em RH, então ele também acabou me ajudando um pouco nessa seleção. Mas, assim, muito a minha mãe ali, principalmente no início do consultório. No dia a dia. E no dia a dia, lógico. Porque pra mim essa é a parte mais difícil, assim, eu acho que... É. E eu acho que é a parte essencial, porque é isso, se a gente vira um polvo, se a gente precisa de braços, a equipe vai virar o seu Claro. tudo, porque é isso, a sua olho secretária ali, é a primeira pessoa que a sua paciente encontra. Com certeza. É a primeira pessoa que ela manda uma mensagem, ela vai ser atendida, então ela não vai direto a você. Sim. Eu falo isso, pra mim hoje, se um motorista que vai levar uma entrega chega e ele, tipo, tá com cara feia, a minha equipe já fala, não quero mais esse cara pra fazer entrega, não gostei dele, chegou aqui de cara feia. E assim, pode parecer besteira, mas não é, porque se Claro. o cara chega na sua casa pra te fazer uma entrega de cara feia, Claro, isso faz achando muita ruim, a diferença. sua experiência é totalmente diferente. Eu posso É. ter trabalhado tudo do meu marketing do Instagram, do meu atendimento ter sido perfeito, do meu site ser lindo, da minha embalagem estar perfeita. Se a pessoa que tá te entregando aquilo ali, se a sua secretária não tá num dia bom, Lógico. E assim, isso afeta o produto final. totalmente. Né? Então, A percepção assim, muda. Por isso que a jornada é tão importante. Totalmente. A gente vira uma escala, né? Uma Sim. escadinha. Tipo, todo degrau você vai ter que olhar e fazer com que a pessoa certeza. consiga seguir um caminho mais linear. Exato. Eu acho que é bem isso. Exatamente. E nessa jornada, quais são os seus maiores desafios, assim? Que você falaria, cara, isso daqui eu olho e falo, ainda vou... Eu acho que essa coisa do marketing é uma coisa que eu tenho muita dificuldade nessa constância, porque eu fazia tudo. Então, eu sempre postava o Doutora Mari Explica, eu postava as minhas cirurgias, os meus partos, minha malhação. Eu acho tal. que a gente tinha que ter, diz que até existe essa profissão agora, que é você ter um videomaker o tempo inteiro com você pra gravar tudo, Mari. Acho que a gente vai ter que arrumar vou contratar um negócio desse, gente, porque... Então, eu acho que isso é um desafio, é uma meta, assim, que eu diria, é ter essa constância um pouco maior nas redes e tal. E acho que um desafio que segue, assim, é sempre essa divisão do tempo, assim. Então, mas de estrutura de equipe, eu acho que eu acho que é um alinhamento, não é tanto um desafio, é um alinhamento que é um alinhamento constante. E essa coisa das redes, assim, que... Enfim, eu acho que depois da maternidade o tempo tomou outra proporção mesmo. E se você pudesse dar um conselho pra uma mãe que tá aí na maternidade ou acabou de ter filho, vai voltar ao trabalho, o que você diria? Cara, vai dar tudo certo. Vai dar é o tudo meu certo, gente. lema, Eu amo né? a Mari, vai dar tudo certo, tudo. A Mari, dá mesmo. na primeira consulta vai dar tudo certo, no dia do parto vai dar tudo certo, eu lá esgoelando, Mariana! E ela vai dar tudo certo. Não é possível que ela continue nessa paz. Eu acho que alguém tem que manter a calma, né? Não, pelo Mas amor de assim, Deus, eu sou uma pessoa bem você- calma. Mas acho que é isso. E respeitando, eu acho que a vida, eu acho que a maternidade, ela é uma parcela, mas ela mostra muito do comportamento, de você, assim, sabe quando você dá 2 passos e arrisca? Aí Aham. você analisa, e fui muito, e fui demais, volta. E eu acho que empreender também. É como Total. se você fosse pra descobrir o caminho, depois você vem, eu falo que é como se eu estivesse num terreno baldio e eu vou você abrindo vai o caminho. sentindo. Tá, deu certo até aqui, então peraí que eu vou calçar isso aqui pra trazer até aqui. Depois eu vou descobrindo um pouco mais pra frente. Exatamente. Então você vai e aí você, tem que voltar à ativa. Vou arriscar, voltei, foi bom, dia ruim. Então a gente vai sentindo e vai desenhando Maternidade essa é totalmente caminhada. adaptável, né? Total. Vou fazer um bate-bola com você. Tá. Tá? Tá preparada? Tô preparada. Vamos lá. O que você aprendeu como mãe que você não sabia como filha? Olha, que pergunta profunda, né?
valor do tempo que eu falei. E eu vou falar que eu acho que é a importância da minha mãe, na verdade. Ai, Então, muda tudo, né, Mário? assim, eu me emocionei muito quando a minha filha chegou, muito porque acho que foi só ali que eu entendi o que é esse papel materno. Então, foi só realmente quando eu tive a Maria Alice. E foi um momento foi muito imediato, assim. Eu entendi, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, como eu vou administrar esse amor. E Como é depois que eu vou sobreviver a isso? isso. E aí eu falei, mãe, muito obrigada mesmo, assim. É. Eu acho que foi ali que eu entendi o que é ser mãe. Muda. Eu lembro do meu puerpério que eu olhava, eu só chorava. Eu só chorava e eu É um falava assim, meu processo muito Deus, doido. muito doido. Mas muito E minha bonito mãe foi também, mãe com muito 17 transformador. anos. Então, tipo assim, eu falava, meu Deus, como ela deu conta disso? Como eu vou dar conta? Sim. Mas ao mesmo tempo, assim, olha, se ela deu conta, eu vou dar conta também. Eu acho que é o grande pilar, na verdade, né? Então eu acho que eu entendi. Eu entendi tudo, na verdade, ali, assim. Eu falei, cara, agora eu Mas entendi foi todas as. instantâneo? Foi tipo pós-parto ou Cara, não? foi instantâneo. Pra mim É. foi quase tipo um imprinting, sabe? Aham. Crepúsculo, assim. É Não, tipo pra um mim não. negócio, foi muito imediato. E é isso, meu puerpério ele foi de muita gratidão, assim, e acho que eu aprendi mesmo foi isso, esse lugar materno tão poderoso, assim, não poderoso no sentido de conquistas, mas um lugar de empoderamento Doação mesmo, também, assim, né? e uma doação cega, né, a gente Cega. só A gente só cede, faz. a gente só cede, e com o tempo isso foi amadurecendo. E aí, empreender pra você é? Empreender? Ai, que loucura. Empreender é uma oportunidade de crescimento, e amadurecimento com muita medicina. Se eu pudesse definir assim numa frase, né? Empreender, eu acho que é ter liberdade e responsabilidade. Acho que é meio isso, assim. A frase que você mais escuta da sua filha? Frase. Pode ser palavra também na nossa É, fase. Mamãe, senta aqui. Tipo, agora você é minha. Mamãe, senta aqui, vamos ler uma história. A frase que eu mais escuto dos meus pacientes. Ai, muito obrigada. Eu acho que Ai, que é muito lindo. legal. A profissão, ela me traz esse retorno muito legal. E acho que muito obrigada mesmo, graças a Deus. É o que eu escuto bastante. Graças a Deus. A frase que você mais escuta da sua equipe. Ai, Essa é lá vem a ótima. Mari. Eu acho que, ai, lá vem a Mari. Então, eu tô com um caso, vamos As conversar minhas aqui. também. Lá vem ela. Lá Elas vem falam assim, ela. lá vem a moça do brotinho. Lá vem a do brotinho. Que elas falam que eu chego, mexo tudo mudo, faço merda, saio e elas que têm que se virar. Elas, lá vem ela. Que aí a gente joga e sai. Isso. Tanto das minhas secretárias, né, que eu falo, olha, desmarca todo mundo, como da minha equipe, quando às vezes eu venho com os casos animados. O que é inegociável na sua agenda? Tempo de qualidade. Eu busco muito, não o valor, assim, não o tempo em minutagem, mas o tempo que eu tô. Então, se eu tô lá, eu tô lá. Lógico que eu eventualmente saio para urgências, mas se eu tô, eu tô. E aí eu não negocio Aí isso. você larga o telefone, você fala Isso. agora. E lógico que quando toca, eu falo, filha, mamãe vai ter que atender o telefone, Aham. mamãe ajuda outras mulheres. Então, uma coisa que eu sempre falo com a minha filha é isso. Mamãe está saindo para trabalhar porque eu ajudo outras mulheres a conquistarem o que querem. Então, esse é o meu discurso, assim. Mas aí, quando eu tô. Então, meu tempo de qualidade, ele é quase inegociável. Eu ia até fazer essa pergunta agora, porque eu tô na fase do não quero que você vá. Não, mamãe não vai trabalhar. Por que você vai trabalhar? Então, mamãe, por que você vai trabalhar? Porque a mamãe ajuda outras mulheres a conquistarem o que elas querem e ter liberdade. Então, liberdade de escolha mesmo. Então, o que eu falo para minha filha é que eu ajudo os bebês a nascerem, para que as mulheres fiquem felizes, né, e ter essa oportunidade, assim como eu ajudo elas a ter liberdade, seja numa doença ginecológica, às vezes, que não tem nada a ver com parto. Então, eu vinculo muito, é isso, a mamãe tem que sair porque ela precisa ajudar outras mulheres. Então, acho que esse é minha frase, assim.
Eu falo pra Laura que é porque eu amo o meu trabalho. E é Porque isso. eu fico feliz. Eu falo com ela, falo assim, filha, você não fica feliz quando você vai pro parquinho? Você não fica feliz quando você brinca com seus amiguinhos? Eu fico feliz quando eu vou trabalhar. Exatamente. E a mamãe ama o que ela faz e ela deixa as pessoas felizes. Então, tipo, eu acho importante. Porque a gente vem uma geração que é muito, trabalho por dinheiro, né? Sim, E eu nunca quis falar isso pra ela. Porque eu acho claro. que, claro, o dinheiro faz parte, a gente tem que ser Claro. remunerado pelo que a gente faz, mas é muito... A gente tem esse privilégio, né, Mari, de trabalhar com o que a gente ama. Total. E aí a gente escolhe, né? E fazer acontecer. E acho que é um caminho natural. Elas vão valorizar com o tempo, assim eu acredito. Vão ser livres pra escolher o que elas Isso. gostam. Qual o roteiro perfeito em um dia de folga? Ai, um dia de folga. Ai, dia de folga, a gente ama dia de folga Dia de também, folga, gente. eu amo também. Acho que um café da manhã junto. Eu adoro ir à feira comer tapioca Ai, com adoro. ela. A gente é pastel. Ela chama de tapiota e ama. Devora uma tapioca inteira. Comprar flores pra casa, a gente sai pra almoçar. Acho que o nosso roteiro de folga é muito relacionado assim a esses eventos gastronômicos também. Ai, comer é muito bom, né? Piscina e botar ela pra dormir e ler um livro, assistir uma série, enfim, ou no cinema, que é uma coisa que eu voltei a fazer tem pouco tempo. Mas acho que um dia, assim, sem compromissos de trabalho que envolvam estar em família, seja numa atividade pequena, como ir à feira, ou eventualmente sair pra almoçar num lugar muito legal. E falando dos pratinhos que a gente equilibra. Quando o bicho pega, qual que é o primeiro que você vai deixar cair? Você sabe, tipo assim, não, isso daqui é o... Não... Cara, eu acho que não é nem tanto. Eu acho que eu não tenho muita escolha, assim, quando o negócio aperta do ponto de vista de urgência médica, isso vira a minha grande prioridade e aí todos os outros vão ter que se adequar. Então, o casamento se adequa, a filha se adequa, enfim, a rotina da casa se adequa, porque eu não tenho outra opção, eu preciso ir. Então, eu acho que não é nem tanto o pratinho que cai, e sim o que fica, assim, sabe? Quando eu preciso sair, eu não tenho outra alternativa. Então, eu tornei isso muito objetivo, assim, olha, eu preciso ir. Ponto, acabou. Não tem nem muito prático, né? Muito sofrimento ao redor. E qual a lembrança você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? Eu acho que o acolhimento, assim. Não sei, talvez você possa até me responder isso melhor. Mas eu acho que acolhimento. Eu acho que eu, como empreendedora e como médica e como mãe também, eu tenho como minha meta, assim, é o acolhimento, assim. Então, quando eu faço reunião de equipe, quando eu tenho um parto, ou quando eu tenho uma cirurgia, é o acolhimento. Não, como paciente, pode ficar tranquila que, como paciente, grávida, paciente de sempre, pode ficar tranquila. E é engraçado porque eu conheci você por causa de uma amiga em comum. Sim. Bruna, quando me falou de você, eu lembro, nem tava ainda pra querer ter filho. E a Bruna falou assim, é engraçado que a Mari, talvez das minhas amigas, que nenhuma das suas amigas fiquem bravas comigo, é a pessoa que eu vejo que mais ama o que ela faz desde a faculdade, ela é apaixonada, você entra no consultório dela, você vê que ela tá fazendo aquilo ali com uma paixão, ela fala e literalmente dá uma paz quando você tá ali dentro e foi totalmente isso. Que bom, que bom. Desde a indicação, que eu vim de indicação, até o final, até a Laura nascer, até tudo, foi... É isso, eu amo muito o que eu faço, assim, e eu vejo a medicina ali como realmente uma entrega mesmo, então é muito natural pra mim. E você tá no caminho certíssimo. Qual a sua maior ambição ou sonho hoje? Olha, difícil. Talvez algo muitas que perguntas difíceis aqui, dona sou Júlia. boa nisso. Acho que a ambição eu acho que é desenhar a minha vida para que ela transcorra com o melhor equilíbrio possível dentro do que a vida pode girar. Então, eu acho que a minha maior ambição eu hoje, graças a Deus, tenho uma clínica que gira bem, que eu amo o que eu faço, tenho um time que funciona bem, lógico, com todos os alinhamentos necessários de uma pessoa empreendedora. E acho que o equilíbrio do tempo seria a minha maior ambição. Então, isso de estar em casa, estar com o meu marido, estar com a minha filha e estar trabalhando.
Mas O eu acho equilíbrio. que talvez isso daí seria a sua ambição da Mari lá do início da faculdade. E a Não- Mari depois? A Não, Mari... eu acho que o equilíbrio do tempo mesmo. Eu acho que a Mari do início da faculdade tinha uma ambição de ter um consultório cheio, de ter uma clínica, de falar no congresso, Você de... alcançou tudo que a Mari queria? Cara, acho que melhor do que eu tinha imaginado, assim. Então, eu acho que eu dei vários checks, assim, em coisas que eu julgava lá atrás seriam muito importantes e foram mesmo. Mas hoje a minha maior ambição é o equilíbrio do tempo. Eu acho que é isso. E se seus filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de por que você fez? Por que você tá aqui? Muito para ter essa liberdade de tempo e autonomia, fazendo o que eu amo, uma profissão que me exige muito, mas que eu amo. E que no final das contas é aquele velho clichê, é tudo por ela mesmo e por eles. Então, hoje, tendo a Maria Alice, eu olho para o meu consultório e falo, filha, você se não quiser ser médica, tá tudo bem, mas se você quiser, Eu tô construindo tá alguma tudo coisa isso aqui pra aqui, você. entendeu? Dá uma olhadinha Então, aqui, dá ó, uma no que a mamãe tá olhadinha. fazendo. Então, se a Maria Alice ouvir esse podcast no futuro, filha, tá tudo pronto. Mas se não assim, quiser, tá tudo bem também. que tá tudo ótimo, imagina. Mas assim, eu acho que é isso, é tudo pra gente poder entender ali um pouco o nosso lugar no mundo, assim, a diferença que a gente faz na vida das pessoas, seja eu fazendo o que eu amo através da saúde, seja você proporcionando uma mesa bonita, e as pessoas tendo uma experiência, né, de gastronômica gostosa, e você proporciona isso também. Então, eu acho que é esse lugar no mundo e, no final das contas, o que importa é estar com eles. Então, é meio por aí. Quando a gente fala, mamãe é a chefe. Olha, Você primeiro se que eu tô sente amando esse chefe? podcast, eu tô assim, encantada. Eu me sinto chefe, sim, chefe de equipe, chefe de casa, então acho que não só mamãe é chefe mesmo, porque a maternidade é uma certa chefia ali, né, de casa, de tarefas, de tudo, mas que me dá muito esse lugar de empoderamento mesmo, assim, de que vai dar tudo Eu dou certo, conta. da gente equilibrar os pratinhos. Então, eu acho que mamãe é a chefe, é a oportunidade que a gente tem de confiar em todos esses departamentos da vida, que é a maternidade, que é ter um CNPJ, que é ter uma atividade médica, que é ter uma família, um marido, e a gente coordenar isso. E ser boa em todas essas áreas, porque, A gente né? tenta, né? Tem hora A que a gente gente não é tão boa em tenta. todas, mas a Isso, gente vai conseguindo. isso. Mas acho que é isso, assim, é a gente ter esse empoderamento de que a gente pode entregar esses departamentos, hora melhor em uma coisa, hora pior em outra, mas que a gente pode coordenar a nossa vida e se empoderar disso. Eu falo que a maternidade me fez imparável. É. Você se sente assim também? Eu acho que é imparável, sim, pela força, sabe? Mas eu ganhei muito esse valor do tempo, assim. Então, eu acho que é isso, saber até onde dá pra ir, até onde dá pra segurar. Mas eu acho que é uma grande força a maternidade, assim. É um negócio que você olha e fala, eu vou dar conta. Vai dar Agora tudo eu vou certo. dar conta, Isso. com certeza. Agora eu falo, meu vai dar tudo certo com propriedade. Com propriedade. Pois é, você acha que mudou muito? Ah, mudou. Eu acho isso. Porque acho quando que... eu estava grávida, você teve o seu acolhimento total, só que você não tinha essa propriedade, né? Sim. Hoje eu olho com muito mais... Eu sempre me julguei uma profissional sensível, mas eu acho que hoje eu ainda mais, assim. Então, eu percebo as nuances com mais facilidade, eu acho. Acho que a maternidade me trouxe isso, Tato assim. maior. Um tato ainda melhor, assim. E esse olhar mais delicado para algumas situações, então... Eu acho engraçado quando eu lembro que eu descobri que eu estava grávida, e aí as pessoas começavam a saber, e outras mães, primeiro que quando a gente vai contar, quem é mãe já fala, você tá grávida. Tipo assim, às vezes você tá fazendo uma surpresa, uma coisa assim, a mãe que tá na sala, tipo, a minha mãe, a minha sogra, na hora que pegou a caixinha, falou, você tá grávida. Elas já sabem, né? E o olhar, era um olhar, assim, eu acho que de todas as mães, eu acho que eu nunca não vi isso quando eu tava grávida. É um olhar, tipo assim, eu sei onde você tá e eu vou estar aqui. Eu falo que parece que eu recebi uma carteirinha dourada de participar de um clube, sabe? Sim. Tipo assim, agora... Vem que eu vou... Isso. Eu tô aqui pra você também. E por mais que a maternidade seja dolorida, eu acho que esse olhar é um olhar de ternura, assim, um pouco, sabe? Porque
você desbloqueia um acesso a um sentimento muito grande. E acho que mudou esse olhar, assim, de ser mais sensível e valorizar ainda mais o feminino, assim. E nós, mães de mulheres, né? A gente tem essa... Não sei, acho que é esse... Imagina, eu respiro mulheres, vivo mulheres, né? O tempo todo. E busco muito, assim, que ela seja livre. Eu acho que é o que eu poderia deixar, assim. E eu acho que é o que eu valorizo mais nas minhas pacientes, é o que me deixa mais delicado, é isso. É esse olhar mais sensível e da valorização do feminino cada vez mais. Que lindo, Mari. É. E agora, pra gente encerrar, onde os ouvintes podem te encontrar? Quer deixar as suas redes sociais, né? Porque até lá vai estar tudo mais... Até sair esse podcast. Bom, o @ né, Mari Conforto, é o meu Instagram, fiquem super à disposição. Eu estou à disposição, vocês fiquem super à vontade para ir lá, enfim, fuxicar, ver o meu posicionamento de marca. Mas meu Instagram está aberto para vocês pesquisarem se quiserem. Muito obrigada, Mari. Assim, obrigada por ter aceitado o convite desde o início, quando o projeto era totalmente embrionário, a gente numa festinha de criança, com as crianças no parquinho. Mari, você topa? Não, tô dentro. Tô dentro. Só marcar. E eu assim, gente, será que a Mari vai arrumar agenda pra mim? Porque a agenda dela é difícil, tá? É difícil, mas deu certo, viu? Deu super certo. Obrigada, Mari. Imagina, Ju, eu que agradeço. Foi uma delícia. Agora eu vou comer essa focaccia aqui. Pode comer. Focaccia soft. E pra quem quiser encontrar o podcast, o meu perfil é o @chefjuliaandrade. O podcast você pode encontrar no @mamãeachefe, no Spotify e no YouTube todas as terças-feiras. Obrigada, Mari. Imagina, obrigada. Eu amei. Amei.